Deus, eu quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz gloriosa de Cristo Jesus. Um texto da Bíblia para uma meditação nesta noite, que está no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 29 e o verso 13, 29 e 13, um texto bastante conhecido, mas eu quero deixar para nossa edificação nesta oportunidade. O texto diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos vivendo num tempo difícil, muitos problemas, muitas dificuldades. Vimos as pessoas com medo, vimos as pessoas com ansiedade, vimos as pessoas preocupadas e com um certo sentido de estarem preocupadas. Mas nós temos aqui um conselho muito importante da parte de Deus. Se nós estivermos dispostos a buscá-lo, então nós vamos achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de nós estarmos buscando, é tempo de nós estarmos procurando nos aproximar ainda mais de Deus, porque só em Deus nós podemos encontrar a segurança, a verdadeira paz que preenche o medo e o vazio do coração do homem. Você esteja talvez na sua casa ou em qualquer outro lugar, sendo beneficiado pelos meios de comunicação. Quem sabe você está ouvindo e vendo esta mensagem esta noite. Eu quero apresentar para você Cristo, o sacrifício de Deus em Cristo Jesus. Lá no capítulo de número 57 e o verso 21 do livro do profeta Jeremias, tem um texto que diz assim: os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Mas foi lido aqui esta noite, pelo nosso companheiro que me antecedeu, o capítulo 5 e o verso de número 1 da carta escrita aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E como é importante ter paz com Deus. O salmista vai expressar uma palavra interessante no Salmo de número 3 e o verso de número 5, quando ele diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor me deu paz. Veja você que o homem que tem Deus, ou o homem que chega-se a Deus com um coração puro, ele encontra paz para dormir, paz para acordar e paz para trabalhar, paz para levar uma vida segura na confiança de que Deus está no comando. Leia comigo aquele texto muito conhecido nosso, do capítulo de número 2 da carta escrita aos Efésios, verso de número 17. Você pode ler na sua Bíblia, na sua casa. O texto vai dizer mais ou menos assim: e vindo ele, Jesus, evangelizou a paz, vós que estavas longe e aos que estavam perto também. E no verso 18 ele vai dizer: porque por ele ambos temos acesso a Deus em um mesmo Espírito. O texto que eu li anteriormente diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aqui o apóstolo está dizendo: porque por ele, por Cristo, ambos
temos acesso a Deus. Então, quem tem Jesus tem acesso a Deus, tem a paz de Cristo, porque no verso 14 do capítulo 2, você vai ler o texto, porque Ele, falando de Cristo, é a nossa paz. Que coisa boa! Eu me lembro de um homem na Bíblia, o homem que muito falou de Jesus, o apóstolo São Paulo, um personagem muito conhecido na história do cristianismo. Este homem, ele escreve uma carta no segundo livro que ele escreve para Timóteo, lá no capítulo 2, ou no verso de número 12 do capítulo 1, ele vai dizer assim: por cuja a causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Olhe bem a confiança deste homem. Sabe qual era a condição deste homem? Era a condição de prisioneiro. O verso 8, ele vai dizer para Timóteo: portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, e nem de mim, que sou prisioneiro dele. E aqui no verso 12, ele está confortando Timóteo. Timóteo era um líder, estava na frente de uma igreja, e Paulo, numa condição totalmente contrária, aprisionado em Roma, sabendo que a sentença de morte já havia sido decretada. Mas a verdade é, quem tem Jesus, quem tem esta paz, nem a morte ele teme. Paulo poderia reclamar, Paulo poderia pedir para que alguém intervisse junto a Nero, para quem sabe que ele não fosse executado, mas ele disse: eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar a minha fé até aquele dia. Então, meu irmão, diante de tudo o que está acontecendo, diante das crises que o mundo está vivendo, diante dos problemas existenciais que estamos vivenciando, precisamos chamar por Cristo. Precisamos chegar cada dia mais perto deste Deus maravilhoso, que veio e evangelizou a paz. E no verso 14 diz: porque ele, falando de Jesus, Paulo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Talvez você ainda não conheça esta paz. Talvez você esteja com medo da situação, da crise, dos problemas. Mas se você tiver Jesus no seu coração, você vai dizer, como disse o apóstolo: eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isso era um homem de fé. Isso era um homem que tinha a paz de Deus dentro do seu coração. Mesmo sabendo que a morte o esperava, ele não estava preocupado, porque ele conhecia o dono da vida, Jesus de Nazaré. Se você ler uma outra carta que ele escreveu também na prisão, a carta aos Filipenses, ele vai dizer no verso 21 do capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que ele tinha esta certeza? Por quê? Porque se nós lermos o capítulo de número 3 do Evangelho escrito por João,
verso de número 36. O texto vai dizer assim: aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E se nós voltarmos um pouco mais no verso 17 do mesmo texto, o texto vai dizer assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus. No verso 18 ele vai dizer: quem crer nele não será condenado. Mas quem não crer já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, olhe bem, qual é a sua condição? Como é que você está enfrentando tudo isto? Olhando para quem? As nações, os reinos estão prostrados. As nações mais poderosas da terra estão de joelhos, vendo uma crise. Mas o homem que serve a Deus, o homem que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, pode dizer como disse o salmista: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E não era só uma promessa para o salmista, é uma promessa para todos aqueles que vão buscar este nome, que vão receber este Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. No capítulo 15, para mim concluir a minha mensagem, o verso de número 24 do Evangelho que escreveu João, o texto vai dizer assim: Jesus disse, e João escreve: em verdade vos digo, quem crer em mim, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Fique na paz do Cristo vivo. No capítulo de número 1, o verso de número 20 da carta escrita aos Colossenses, o texto vai dizer assim: havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar consigo mesmo todas as coisas. É noite de salvação, é noite de reconciliação, é noite de perdão, é noite de vida eterna na pessoa bendita de Jesus. E para mim terminar, no capítulo 14, verso 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Você quer esta noite esta paz? Você quer esta paz que deixa o homem tranquilo? Esta paz que, como Pedro disse lá no capítulo de número 5, verso 7, lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua casa, da sua vida, dos seus bens. Ele quer cuidar do seu futuro, aqui neste mundo e no mundo eterno também. Vamos orar? Eu quero orar em favor de você, da sua família, da sua vida. E se você quiser esta noite entregar a tua vida para Cristo, você pode fazer uma confissão pública, porque a Bíblia vai dizer assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ore comigo. Senhor,
nós estamos invocando o poder do Teu nome, este nome que sara a alma, este nome que sara o físico, este nome que tira a ansiedade do coração do ímpio e coloca a paz do céu. Senhor, aqueles que foram alcançados por este meio de comunicação, aqueles que deram crédito à Tua palavra pregada, aqueles que ouviram e creram, e que esta fé possa, Senhor, transformar estas vidas, e que o poder desta palavra, deste evangelho de paz, entre no coração, entre na casa, entre na família, os irmãos, os amigos que estão sendo alcançados pelo meio de comunicação, Senhor, sejam alcançados por esta paz, e que o Teu nome, Jesus, este nome poderoso, como guardasse lá no Egito o Teu povo da sentença de morte que Tu lançasse através do pecado dos egípcios, Tu guardasse o Teu povo, guarda também a Tua igreja, guarda aqueles que acreditarão, guarda aqueles que confiarão. Ó Deus, eu oro, abençoando este município, abençoando este estado e abençoando esta nação, que a graça do nosso Senhor seja com todos aqueles que crêem, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus.